Lição 5. 2 de fevereiro de 2025. Tema: Jesus é Deus. Introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Marcos 12, 28 ao 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Primeiro tópico: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Ponto 1. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2, 6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Colossenses 2, 2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, 13. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 1. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Ponto 2. Seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente. Mateus 28, 18. Efésios 1, 21. Apocalipse 1, 8. Ele é eterno. Isaías 9, 6. Miqueias 5, 2. Hebreus 13, 8. No princípio era o Verbo. João 1, 1. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis 1, 1. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Mateus 18, 20, 28, 20. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui esse atributo. Mateus 17, 27, João 1, 47 e 48, João 2, 24 e 25, João 4, 17 e 18, João 16, 30 e 21, 17. Segundo tópico: a heresia que nega a divindade de Jesus. Ponto 1. Arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da Igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele, eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Ponto 2. Suas explicações. Ario e seus seguidores pensavam as Escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Seguem algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8, 22, Septuaginta. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 15. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Com isso ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. João 1, 1 ao 3. Ponto 3. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bara, como em Gênesis 1, 1. O texto de Colossenses 1, 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus.
A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Colossenses 1, 15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17, 3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João 10, 30. Terceiro tópico. Implicações do arianismo na atualidade. Ponto 1. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, João 1, 1, Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é, e a palavra era Deus ou e o verbo era Deus. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2, 13, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1, 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Ponto 2. Os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Ponto 3. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios 1, 21, Hebreus 7, 26, é o Deus em forma humana. Romanos 9, 5. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação.